Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui a mais uma aula do professor Gutierre. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui rápido, são as 4 operações com números inteiros, isso, os números positivos e negativos e a interação entre eles. Sei que muita gente tem dúvida até no ensino médio, fora do ensino médio, sobre esse conteúdo. Então pega caneta e papel e vamos lá, que hoje o vídeo vai ser bem prático para você. Sem muita enrolação, vamos entender o conceito inicial dos números inteiros, né? Que são os números positivos e negativos, né? Com exceção aí dos números decimais. Bom, para que você possa entender qualquer operação com números inteiros, com números positivos e negativos, você tem que entender o valor posicional deles. Isso mesmo. Porque o valor numérico vai diferir do valor posicional. Às vezes o valor numérico absoluto dele é gigantesco. Porém, por ser negativo, ele se torna minúsculo, muito pequeno, muito abaixo do zero. Então vamos lá. Primeiro, nós temos sempre o zero como sendo o centro da nossa informação. É a partir dele que a gente posiciona os demais. Então, acima do zero, nós chamamos dos números positivos, tá? Enquanto antes do zero são os números negativos. Então, quanto mais distante do zero à esquerda, nós temos números que são menores, tá? Então, às vezes, tem um número lá, menos 100. E aí, esse menos 100, embora seja um número 100, ele é muito abaixo do zero. Ele tem um valor posicional muito abaixo do número zero. Então, um simples número como menos 1 se torna maior do que ele, tá? Então, é uma forma de comparar esses números. É importante que você saiba disso. E outra coisa, né? Todo e qualquer número positivo se torna maior que os números negativos. Então, uma outra forma também de ilustrar isso é com a reta assim, ó, em pé, no vertical. A gente posiciona o zero aqui no centro. E aí, acima de zero são os números positivos, enquanto abaixo de zero são os números negativos. Muito utilizado aí com as temperaturas, que podem ser uma boa comparação para que você possa entender quem é maior e quem é menor, tá? Outra forma também de entender isso é através do conceito monetário. Como assim? Números positivos são dinheiro que você tem, né? O dinheiro que a sua receita, aquilo que está na sua conta, está na sua mão. Enquanto os números negativos são relacionados ao débito, ao desconto, ou então a mesma à dívida, né? Então, números que estão abaixo de zero, ele pode considerar como se fosse uma dívida. Então, ó, vamos comparar aqui o número menos 5 com o menos 3, com o 3 positivo, perdão. Embora os números, em forma absoluta, o 5 é bem maior, mas se tratando do valor posicional, o valor real dele, o menos 5, ele é menor que o mais 3, tá certo? Ou o contrário, né? O mais 3 é maior que o menos 5, tá? Porque o menos 5 está antes do zero. E quanto mais distante do zero à esquerda ou abaixo do zero, nós temos números menores. Agora vamos comparar, por exemplo, o menos 10. O menos 10, ele é menor que o menos 5. Como assim, Gutiérrez? Como é que o 5 pode ser maior que o 10? No caso dos números negativos, sim. É como se eles contassem ao contrário, tá? A gente passa ali por um espelho chamado zero, que aí quanto mais distante para o zero, o número vai ficando grande, mas o seu valor é menor, tá bem? Então, sem mais enrolações, vamos chamar e ver aqui a adição e a subtração. Como é que a gente pega números positivos e negativos que precisam ser adicionados ou subtraídos? Ó, preste bem atenção. Adição e subtração são operações, mas quando nós falamos dos números, cada um tem a sua identidade, ou seja, os números têm o seu sinal. Então, alguns números eles possuem um sinal que é deles, e isso vem antes do número, tá? Não depois. Então, por exemplo, aqui ó, na letra A, nós temos aqui o menos 20. Menos 20 é a identidade dele, certo? Não é que eu estou subtraindo 20 simplesmente, é o número, menos 20. Você pode entender como se fosse uma dívida de R$ 20, ou então um número abaixo de zero, né? Uma temperatura de 20 graus negativos, tá certo? Então, ó, vamos dar um exemplo simples aqui antes de fazer esses exemplos que estão aí na tela para você. O menos 50 mais 80. Veja só, nós não vamos fazer aqueles joguinhos de sinais e tudo mais, eu quero que você entenda o conceito da coisa. Ó. 50 negativo é como se você tivesse uma dívida de R$ 50. E 80 positivo é um dinheiro que você tem. Então, se você vai pagar essa dívida, né, vai operar esses dois números, além de pagar a dívida, vai te sobrar R$ 30, né? E se sobrou dinheiro, ou seja, tem mais número positivo do que negativo, o resultado também é positivo. E aí é opcional colocar aquele maisinho ali no começo, tá? Visto que números positivos por si só já não precisam do seu sinal mostrando. Vou te dar outro exemplo. Agora vamos fazer o contrário. Vamos dizer que o 50 seja o positivo e o 80 seja o negativo. Agora a sua dívida é maior do que o que você tem. Tá vendo? O que você tem de positivo na sua mão não é suficiente. Então, o seu resultado será negativo. O que é que a gente vai fazer? Ó? Após pagar a dívida, eu ainda fico devendo 30. Tá bem? Então, veja. Números negativos é como se fossem essa dívida, em que você precisa pagá-la com números positivos, né? Eles se anulam, né? Você
A cada um positivo, você tem um negativo que vão se anular, se tornando zero. Então, se sobrarem mais números negativos do que positivos, o resultado continua sendo negativo. Agora, quando você tem números positivos ultrapassando os negativos, né, tem mais positivos do que negativos, a sua resposta termina positivo. Você ainda tem dinheiro sobrando. Essa é a ideia. Agora, se os sinais forem totalmente iguais, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, menos 50 e menos 80. Os dois são dívidas. Então, não está pagando nada, né? Nada está se anulando aí. Menos 50 e menos 80, a gente junta tudo, se tornando 130 e mantendo o número negativo, tá certo? A gente mantém, porque os dois são dívidas, a gente junta tudo. A mesma coisa se fossem os dois positivos, né? Se eu tivesse aqui o 50 positivo e o 80 também positivo. Vai acontecer o quê? Vou juntar os dois e eles se tornarão no mesmo sinal, porque os dois são dinheiros no meu bolso, tá? Então, se os dois valores são positivos, a gente só faz juntar também. Então, preste bem atenção sobre isso. Você não precisa ficar aí inventando fórmulas e maneiras de decorar essas coisas, né? Eu lembro que na escola a gente aprendia muito assim, né? Se os sinais são diferentes, a gente pegava o sinal do maior e repetia, subtraindo aí os dois valores. Olha só quanto texto você tem que, às vezes, decorar. Mas se você entender que número negativo é abaixo de zero, é uma dívida, é uma temperatura abaixo, e os números positivos são uma temperatura acima, né? É um valor que você tem, você consegue fazer aí esse balanço, né? O que sobrar, se sobrar dinheiro na sua mão, positivo. Se sobrar dívida, dívida é negativo, tá bom? Então vamos aqui aos exemplos para que você possa ir entendendo melhor, tá? Eu vou dar um pouquinho mais de zoom para a gente poder resolver. Ó, no caso aqui da letra A, tem vários números negativos e vários números positivos. O que é que a gente faz aqui? Bom, é bem simples. Você só precisa juntar tudo, né? Vamos juntar aqui tudo que é dinheiro, né? Tudo que é dinheiro aqui, ó, temos 100 positivo e o 4 positivo. Vamos juntar os dois, né? 104. São positivos, tá? E os negativos? Vou colocar aqui, ó, de azul. Nós temos o menos 20, tem o menos 3 e tem o menos 2, né? Se você juntar tudo aí, vai dar 25, né? Ó, 20 com 3, com 2, dá 25. 25 o quê? Negativo, tá? A gente está juntando todos os negativos. Agora que a gente agrupou tudo que é positivo, tudo que é dinheiro na sua conta e tudo que é negativo, né? Tudo que é dívida, a gente pode fazer aqui a subtração e ver o que sobra, certo? Se sobrar dinheiro, o resultado é positivo. Se sobra dívida, o resultado é negativo. Vamos lá. 104 menos 25, então, mesmo que se fosse 105, daria 80, né? Mas é 104, então 79 positivo. Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro, ó. O cara que ganhou aqui, ó, foi o positivo, tem mais dinheiro do que dívida. Então vai pagar tranquilo e vai sobrar aí na sua mão, beleza? Olha esse outro caso aqui, ó. Agora nós temos aqui um impasse. Por quê, ó? Ele está pedindo para subtrair um menos 3. E agora, Gutiérrez? Como é que a gente faz para subtrair um menos 3? Toda vez que tiver esse choque de sinais assim, ó, principalmente com menos, né, que acontece bastante, menos e menos, é como se você estivesse somando, tá? Retirar um número negativo, para retirar um número negativo, nós precisamos do quê? Do mesmo valor de maneira positiva. Tipo assim, menos 3 mais 3 é que fica zero. Como é que a gente remove um menos 5? Somando um 5. Tá? E como a operação de subtração é a ideia de remoção, né, de descontar, como é que a gente desconta um menos 3? Somando um 3. Tá? Como é que a gente zera esse menos 3? Somando um 3. Então vamos reescrever tudo aqui de novo. Ó. Menos 5 mais 3 agora, tá? E depois mais 2. Vamos fazer agora a mesma operação. Quem é positivo aqui? Ó? O 3 e o 2, ficando 5 positivo. E quem é negativo aqui? O menos 5. Então, 5 menos 5 dá igual a zero. Ó, zerou tudo aqui, ó. Tá certo? Então, a resposta é igual a zero. Agora vamos para a próxima, né? Ó, mais uma vez, vamos juntar todo mundo que é positivo aqui, ó. Deixa eu diminuir o pincel. Quem é positivo aqui é o 3 e o 7, apenas, né? Então, juntando os dois, fica 10 positivo. Agora, quem é negativo aqui, ó? Nós temos o menos 50 e o menos 12. Juntando tudo dá 62, não é isso? Negativo, tudo isso é dívida, menos 62. Igual, agora vamos fazer aquele balanço, né? Eu só tenho 10 reais para pagar uma dívida de 62. Depois que eu pagar, eu ainda vou ficar devendo 52, tudo bem? Porque, ó, pagando os 10 dessa dívida, vai ficar 52 de dívida. Então, por isso o resultado é negativo. O último exemplo para a gente ir para multiplicação e divisão. Ó, números negativos nós temos o 10, o 3 e o 8. E positivos temos apenas o 7 e o 1, tá? Mas o 7 não tem nenhum sinal antes, lembra? Só é obrigatório colocar sinal quando se trata de número negativo, tá? Então, 7 com 1, a gente tem aqui de número positivo 8, né? Uma quantidade positiva 8. E de negativo, você tem aqui o menos 10, o menos 3 e o menos 8. Juntando tudo, né? Aí, ó, 18 com mais 3 vai dar 21.
21 tudo negativo, certo? Nós estamos juntando aí todo mundo que é semelhante. Agora, vamos fazer o balanço, né? O 8 positivo e menos 21. Vai sobrar o quê? 13 e 13 negativo, porque a dívida venceu, certo? A dívida vencendo. Quando a gente faz essa subtração aí, 28, tira 8, vai sobrar aí um 13, 13 negativo. Espero que você tenha entendido. Volte aí várias vezes para que você possa exercitar aí todo esse balanço aí entre positivos e negativos e ver o que sobra, se sobra número positivo ou se sobra número negativo. Agora vamos para multiplicação e divisão, tá? A regra de ouro da multiplicação e divisão não é fazer aquele lá, o amigo do meu amigo, o amigo do meu inimigo. Não sei se você já viu esse tipo de comparação, né? Se for, coloca aqui nos comentários se foi assim que você aprendeu multiplicação e divisão com números positivos e negativos ou como te disseram. Também tem o famoso mais com menos, menos com mais. Eu sempre me enrolei com muito isso, mas uma maneira simples de você aprender e lembrar é que quando você está multiplicando e dividindo, se os sinais forem iguais, a resposta é positiva, tá? Não importa se é mais ou menos, tá? Se eles são iguais, é mais o resultado. Agora, se os sinais são diferentes, né? Lembra da palavra diferença, né? Se os sinais são diferentes, o resultado será menos, será negativo, tudo bem? E quanto à multiplicação e divisão, elas seguem normalmente. Multiplique, divida, normalmente os números como eles são. Mas na hora de colocar o sinal da resposta, se os sinais são positivos, se os sinais são iguais, perdão, o resultado é mais. Se os sinais são diferentes, o resultado é menos. Então vamos aqui os exemplos, ó. Aqui da letra A. 3 vezes menos 4, né? Nós temos que fazer sempre a multiplicação primeiro, né? Primeiro a multiplicação, depois a gente faz aquela soma, tá? Então, ó, 3 vezes 4, não esquece o sinal agora, dá igual a 12. E aí vamos para a regra de ouro. Se os sinais são iguais, é mais. Se os sinais são diferentes, é menos. Ó. Sinais diferentes nesse caso. Então a resposta é menos. Menos 12 com mais 2. E agora fazemos aquele balanço, né? Menos 12 é uma dívida e eu tenho 2 ali para pagar, que é positivo, fica ainda devendo 10. Então a resposta aqui é de menos 10. Tudo bem? Então lembre-se, multiplicação a gente faz normal, mas na hora de colocar o sinal, sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Vamos para a próxima. 5 vezes 3, ó, tem essa multiplicação aqui. E tem essa daqui também, ó. Toda vez que você vê a bolinha, você olha quem são os envolvidos, tá? Para você não se enrolar. E aí você pode fazer aí um tracinho embaixo, para que você possa organizar a sua mente e não ficar tudo bagunçado com tanto número, com tanta adição e tudo mais. Então, vamos lá. 5 vezes 3 dá igual a 15. E aí vamos fazer o jogo do sinal, né? Ó, menos e menos aí, ó. Sinais iguais, resultado positivo, tá certo? 15 positivo. Mais essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Como os sinais são diferentes, né? Ó, 2 é positivo e 1 é negativo, o resultado fica menos. Eu vou colocar aqui dentro de um parêntese para não misturar ali com aquele mais da operação. Resultado agora, né? Vamos fazer o balanço. Se eu tenho 15 reais na minha mão e estou devendo 2, aí eu vou ficar com 13. E 13 positivo, tá certo? Então a resposta aqui é 13 positivo. Certo? Vamos para a próxima. De novo, ó, várias multiplicações têm uma divisão também. Então, elas são prioridades nas nossas expressões, né? Então, temos que multiplicar isso daqui e dividir isso daqui. Fazemos as divisões e multiplicações normalmente, tá? Depois é que a gente adiciona o sinal. 6 vezes 2 dá igual a 12. E aí, ó, sinais diferentes dá menos. 8 dividido para 4 é igual a 2. Como os sinais são diferentes também, ó, um é positivo, certo? Ou melhor, sinais iguais, menos 8 e menos 4, eles são iguais, então o resultado é mais, tá? Depois vou repetir ali o menos 1. Olha só o que sobrou, né? Nós temos agora, de número negativo, temos o 12 e o 1, juntando os dois vai ficar 13 negativo, e o 2 positivo, eu vou repetir aqui novamente, para a gente finalizar a conta. Ó. Faz aquele balanço de novo. Tem 13 de dívida, eu estou somando 2. Então, vai ficar 11 negativo ainda, tá? Porque a dívida ainda venceu. Ela tem mais valor numérico do que o dinheiro em suas mãos. Último exemplo para a gente encerrar o vídeo aqui. Ó. Tem aqui uma divisão e uma multiplicação, tudo juntinho aqui. E aqui, ó, já soprou a resposta. Mas vamos ver como é que a gente chega na resposta até lá. Não adianta a gente saber o valor final sem saber como chega lá. Então vamos lá. O que é que a gente faz primeiro? Se multiplicação e divisão já são prioridades, o que é que a gente faz primeiro? Bom, nesse caso aqui, eu sempre recomendo você fazer na ordem que aparece. Então vamos lá. Começando aqui, ó, pela divisão, já que ela é a primeira que está aparecendo. 100 dividido para 4 dá igual a 25. Como os sinais são diferentes, né? Ó, 100 é positivo e o 4 é negativo. Sinais diferentes dá menos. Sinais iguais seria mais. Vou colocar aqui a bolinha de multiplicação. E aí depois vem o menos 2, né?
Como é que a gente multiplica aí? Normalmente, ó, 25 vezes 2 dá 50, só que agora os sinais são iguais, ó, os dois são negativos, então a minha resposta é positiva, sendo assim, 50 positivo a resposta final dessa expressão. Tá? Então, pense bem, você consegue entender aí bem direitinho se você fizer na ordem correta, além de fazer os joguinhos de sinais, que eu recomendo sempre só na multiplicação e na divisão. Quando só sobrar adição, subtração e tal, você faz aquele balanço do dinheiro que você tem, né, os valores positivos e os valores negativos. Aquele que tiver mais é o que permanece no sinal final. Mas na multiplicação e divisão é que a gente usa sim o joguinho de sinal, a minha regra de ouro, né? Se os sinais são iguais, é mais. Se os sinais são diferentes, é menos. Deixa aqui o seu comentário com mais uma sugestão de vídeo, certo? Porque em breve teremos também um vídeo sobre exercícios em concursos e vestibulares envolvendo esse conteúdo, que eu sei que ele é um grande suporte, tá? Ele não vai aparecer apenas uma questão sobre ele, mas se você não souber, até mesmo uma equação do primeiro grau vai ficar difícil de você conseguir chegar na resposta final por causa de um sinalzinho, né? Imagina só. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, um ótimo raciocínio, bons estudos e até a próxima aula.